para receber direto da redação o Gabriel Valeri para atualizar a gente sobre as ondas de manifestações nos Estados Unidos. A cidade de Los Angeles está sob toque de recolher. É isso mesmo, Gabriel? Seja bem-vindo. Toque de recolher. Tudo bem, Dom? Forçaram a barra lá, hein? Tudo pois bom, é, querido? o bicho tá pegando lá, viu, Dom? Rapaz. Situação complicada, uma escalada sem precedentes ali, com uso da força. Então é uma situação bem delicada em Los Angeles. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Ver o que você trouxe para a Pois gente é. aqui. Trouxe a matéria, mas vamos lá. O Los Angeles vive dias de cerco e revolta nas ruas, tá? O presidente Donald Trump segue com sua postura de escalar o conflito na maior cidade da Califórnia. Sob justificativa de controlar protestos, Trump enviou tropas federais, incluindo fuzileiros navais, os Marines, para sitiar a cidade, basicamente, tá? No fim, ele quer garantir o cumprimento das suas ordens, mesmo a revelia de autoridades locais. O Trump quer, basicamente, deportar milhares de imigrantes residentes da Califórnia. É um caso muito complexo, já que de 4 pessoas na Califórnia, uma é imigrante. A população, obviamente, vem reagindo ao autoritarismo desse político de extrema-direita, Donald Trump. Inicialmente, os protestos eram pacíficos, tá? E vamos deixar bem claro que a maioria deles segue pacífico. A gente tem que dizer isso. Mas em pontos isolados, o conflito acabou escalando. Agora, Los Angeles vive esse toque de recolher em uma área de mais de 2 km², bem na região central. As autoridades locais pedem que Trump pare com essa intervenção autoritária, mas isso parece bem distante. Ao contrário, ontem, viu, Dom, o Trump chegou a cogitar a invocar a lei de insurreição, um dispositivo de 1807 que pode permitir a presença massiva das tropas federais na cidade, tá? Trump, em mais de uma ocasião, chegou a ameaçar o governador, o Gavin Newsom, de prisão. Para você ver a que ponto chegou. De outro lado, senadores, o governador, a própria prefeita de Los Angeles e a Procuradoria-Geral da Califórnia estão mobilizados, inclusive processando o governo Trump em diversas instâncias por suas ações. A gente trouxe alguns vídeos, ó, que estão na tela, são multidões mesmo, viu, Dom? São protestos bem massivos. Olha esse time-lapse, que interessante. E você sabe que, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas como, né, que essas pessoas se organizaram, tal? Na verdade, existe um ponto, né, que divide a história, que é o seguinte: enquanto ele está na retórica, tá, vou fazer, e etc., isso tem um efeito, mas quando ele começa a colocar em prática, choca o mais insensível ser humano, desde que tenha o mínimo de sensibilidade. Né? Até o que cara, você vê crianças, né? Ontem eu vi uma cena que me cortou o coração. Eu tenho uma filha de 11 anos, era uma garota de 12 anos algemada, sabe, na viatura, assim, lá de fora, e com a mão para trás e o policial tirando coisa do bolso dela. Eu falei, gente, uma outra mãe. A gente não gosta de colocar essas imagens aqui porque choca, e choca mesmo, sabe? Uma mãe com uma criança no colo, os caras tiraram, puxaram a criança. Sabe, é um horror. E mais do que isso, os Estados Unidos, que se considera a democracia, o berço da democracia e da liberdade, etc., é um horror, porque, aí, ó, Pérez... Eu queria chamar a atenção nesse né? vídeo, que o próprio instrumento repressivo é composto majoritariamente de latinos em algumas cidades, né, Dom? É isso, cara. É igual aqui, né, no Brasil, policial militar da pele preta, né, trabalhando como soldado, que já não ganha tanto, esculhambando, torturando, jogando de cima de ponte, né, cidadãos e, né, também da pele preta, da mesma origem. É um horror isso. O bonecão do Trump fascista, né? Pois é. Eu acho que o que mais, para além dessas questões, né, é evidente que isso é o que mais importa, essas questões humanas, né, esses atos desumanos, essa barbárie, é ilegal. Sim. Né? Então, eles falam tanto do berço, né, da democracia e etc., a democracia mais consolidada. Olha o que o povo americano permitiu, porque o Trump ganhou através do voto. Sim. O próprio governador, ele teme que essas forças federais, elas sejam usadas
para auxiliar o ICA, que é o órgão de deportações, essas forças federais, exército, prendendo pessoas nas ruas, tirando realmente esse caso muito emblemático que inflamou muitos protestos, uma mãe com um filho de colo, o filho cidadão americano, e eles tiram o filho dela, deixam o filho na rua e levam ela presa. Não, é uma barbárie, é uma barbárie. E como eu disse aqui, né, ilegais, tanto essa questão da criança, né, quanto a questão das tropas federais. Sim, Né? sim. Agora vai ter uma briga, né, judicial, muito provavelmente ele tenha que retirar as tropas e o controle voltar, né, ao governador, mas o estrago está feito. E eles apostam no caos, não é isso, Gabriel? Exatamente. A impressão que eu tenho é que eles apostam, como o Bolsonaro aqui durante os 4 anos, né? Uma estratégia de desestabilizar, né? Criar o conflito, criar um inimigo, uma imagem de um inimigo, para poder usar a força com toda a sua intensidade, né, Dom? E realmente, totalmente ilegal, a federalização das tropas, ela tem que ser precedida, teoricamente, de uma autorização ou de um pedido do governador. Ao contrário, o governador está de cabelo em pé querendo parar com isso. Não aceitando, é uma intervenção mesmo. Isso é muito, mas é muito grave, no sentido da democracia. Bom, eu queria usar a tração paralela aqui, Gabriel. Eu tenho a sensação, e não sou só eu, de que o Brasil está dando um exemplo no sentido da democracia, de preservar a democracia e de punir os culpados por uma tentativa de golpe. Nos Estados Unidos, eles não conseguiram fazer isso, porque o mesmo roteiro, está correto? O mesmo roteiro aconteceu aqui e lá, né? Lá eles têm o 6 de janeiro, que eles entraram no Capitólio, vocês lembram o que aconteceu, né? Inclusive, teve até mortes lá, né? Bom, o que aconteceu? Não fizeram o que tinha que fazer, Trump volta, né, através do voto, e Bolsonaro, que quase se manteve através do voto também, mesmo cometendo todas as barbaridades, e aqui a gente conseguiu, né, já tornar inelegível, porque pessoas que agem como o Trump está agindo aqui, como o Bolsonaro também agiu, não cabem no ambiente democrático, numa perspectiva da política. Não cabem, essas pessoas não podem, porque elas não cumprem as regras. Né? E foi isso que aconteceu ontem no depoimento do Bolsonaro, ele querendo justificar a reunião com os embaixadores, você fala, não é possível. Né? Então, assim, a sensação que eu tenho, Gabriel, e ontem eu fiquei emocionado assistindo os depoimentos, porque eu acho que é uma data, um evento histórico, né, para a democracia brasileira. E quando a gente vê isso daqui, era o que aconteceria aqui. Né? Não com essas questões dos migrantes e imigrantes, no caso aqui do Brasil, mas com essa cultura do ódio, né, e da polícia agir dessa forma, que é mais ou menos o que está acontecendo no estado de São Paulo, que, na minha opinião, virou, né, a meca do bolsonarismo no Brasil, infelizmente. É verdade. E como você disse, né, o autoritarismo ele tende a escalar. O próprio Donald Trump, nos Estados Unidos, é proibido mais de 2 mandatos. Um terceiro mandato não é permitido. Ele já atua, ele já está dando indícios de que vai manobrar. Ele tem o Congresso apoiando ele, o Senado apoiando ele, as partes da Suprema Corte também segura ali a ideologia trumpista, e ele já está investindo, querendo dizer que vai se manter por mais 5 anos. Vamos ver, né? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, porque a barbárie, eu acho que nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. O povo palestino está dando uma pequena amostra, porque a resistência deles é praticamente nula, né? Belicamente, politicamente, numericamente, mas eles estão lá. Sim. Né? Você trouxe uns mapas também, Sim, querido. exatamente. Falando em escalada, né? Se a gente puder colocar o mapa na tela, porque, olha só, esse mapa é muito interessante. Os protestos, eles começaram aqui próximo à região em Los Angeles, né? Na Califórnia, a maior cidade da Califórnia. E esse mapa aqui são os protestos marcados até sábado. Tá? Uau! Pipocou por todo o país.
protestos... Que informação valiosa e que trabalho bem feito aqui. Gabriel, dá para a gente visualizar aqui, rapaz. Sim. Então são protestos que já estão explodindo, agendados por todos os Estados Unidos, inclusive a Porto Rico, alguns, inclusive no México, em estados conservadores, aqui, ó, Texas, a própria Flórida, né, que é um centro do radicalismo da extrema-direita norte-americana, obviamente no Nordeste, região de Washington, Nova York, também entrando nessa onda de protestos que não para de crescer nos Estados Unidos. Olha, fiquei impressionado agora, preocupado, mas também esperançoso, porque a gente sofreu um pouco isso aqui e eu reconheço que a gente tinha a pandemia. Né? Então, na pandemia estava mais difícil, porque eu lembro que eu vim em manifestações aqui na Paulista, a gente morrendo de medo, de máscara, de álcool, né? Tentando manter um afastamento, porque o que o Bolsonaro fez na pandemia aqui, eu classifico como essa barbárie, porque aqui 5 mil pessoas, quase 5 mil pessoas morriam diariamente, teve o pico, foi isso. Né? Você tinha notícia, era o dia inteiro, fulano morreu, fulano está entubado, fulano não sei o quê. E ele rindo, né? E ele assim, sabotando. O que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio, né? A empáfia do general, não gosto nem de chamar de general, aquele marmota lá do Pazuello, né? Como ministro da Saúde, rindo. Vou comprar a vacina, o outro, não vai comprar, quem manda sou eu. Enquanto isso, as pessoas morrendo. Eu acho que ele, se não tivesse a pandemia, né, e fosse uma outra atitude escrota como essa, como ele teve no 8 de janeiro, ou na posse, né, o Brasil teria se levantado também, a nossa história seria um pouco diferente, viu, Sim, Gabriel? eu acredito. Realmente, a condução da pandemia para mim, foi um dos piores crimes do Jair Bolsonaro. A disseminação... E vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Vai pagar. Ah, se vai. Gabriel, querido, mais alguma informação? Fica à vontade. Não, parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho aí que dá para a gente visualizar bem. E feliz, preocupado, mas feliz com, né, a resistência do povo norte-americano. Agora a gente tem que ver, o que dá um certo temor, é que o governo da Califórnia tem violência policial, inclusive de membros da polícia da Califórnia, da polícia de Los Angeles, lá a polícia municipalizada, da LAPD, mas agora o curioso é a gente vai ver como que estados ultraconservadores vão lidar com essas manifestações. A Flórida, por exemplo, é um estado berço ali do trumpismo e de radicais mesmo, de extrema-direita. O Texas, há controvérsias, tem algumas cidades mais progressistas, como Austin e Houston, mas também é um estado complicado para lidar com manifestações. Então é esperado mais violência, infelizmente. Aqui a Esther Solano fez um estudo, uma pesquisadora, em relação ao bolsonarismo, porque a gente olha, né, você vê o resultado das eleições, a quantidade de voto que esse homem teve, aí você fala, nossa, o Brasil acabou, porque se você tem quase metade da população ou dos eleitores, né, optando pela barbárie, mas a Esther Solano fez um trabalho muito interessante, que ela coloca que apenas 11% aqui no Brasil, evidentemente, a extrema-direita é essa extrema-direita, né? Então, assim, 11% dos, né, bolsonaristas, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente, como eu conheci também, você também deve ter conhecido, todos nós aqui, pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que são totalmente contra o que ele fez na pandemia e também, né, no atentado contra a democracia. Esse fato dele não aceitar o resultado e etc. Eu conheço muita gente, aliás, a grande maioria das pessoas que eu conheço que votaram no Bolsonaro pensam dessa forma, eles não... E muita gente, eu espero que isso... Né? Aliás, a pesquisa de aprovação do Trump já está mostrando isso, né? Que ele está com uma aprovação muito baixa, que está relacionado a essa forma que ele tem tratado irmãos e irmãs, independente, né, que tenham documentos ou não, mas são seres humanos. Nenhum ser humano é ilegal, né, Dom? Exatamente. E muitos deles já construíram suas vidas aí, contribuíram com a América, não é isso? Com certeza. É um país feito de imigrantes, assim como nós. Pois é, rapaz. Eu estava vendo lá o percentual de Nobel da Paz que saiu de Harvard. Todos, a grande maioria, mais de 70%, são, né, de imigrantes.
Gabriel, querido, prazer conversar contigo novamente. Parabéns mais uma vez pela matéria. Entra aí na tbtnews.com.br que você vai estar de cara com essa matéria, além de outras muito bem elaboradas, porque a equipe de jornalismo da TBT é muito eficiente. Sobretudo essa aqui que é o que a gente está falando, tem dados, tem esse mapa, dá para você estudar direitinho aqui, ó, tá aí, ó. Dá para você estudar, pesquisar direitinho e a gente ter argumento para travar essa luta, essa disputa de realidade, porque daqui a pouco tem bolsonarista que vai falar, não, isso é tudo mentira. Vamos em frente. Obrigado, viu, Gabriel, mais uma vez.